sua história. Você é presidente da Câmara da Mulher. Sendo assim, você acha que você já sofreu algum tipo de preconceito, mesmo sendo na Câmara da Mulher, por estar num cargo alto? Você acha que algumas pessoas olham para você e acham que não deveria ser? Como que é essa relação? Então, já aconteceu um fato de eu receber um prêmio da FEComércio Paraná, como mulher empreendedora representando a cidade de Maringá, que foi com muita honra, né? Que bacana. Uma cidade como Maringá, e escolherem a mim para receber esse prêmio. Uau, parabéns, que show. E é incrível, uma pessoa chegou, se aproximou de mim e falou assim, mas quais eram os critérios para esse prêmio? Por que escolheram você? Entendi. Olha aí, não, isso... Super tendencioso essa pergunta. Não, vou falar pra você, viu? Eu tava ouvindo algumas histórias. Tem pessoas que colocam comentários que é só pra acabar com o nosso dia, né? São os haters dessa internet. Mas é aquela coisa, né? A gente precisa ser resiliente, ser antifrágil. Mas assim, eu ouvi um pouco da sua história, mas eu gostaria de ouvir. Ou o Celso, eu acho que o Celso você não conhece, né, Celso? Depende, vamos lá. A história dela. Exponha. Não conheço. Eu acho que é interessante falar, porque é interessante humanizar. Porque hoje a pessoa olha, presidente da Câmara da Mulher, empresária, a gente só vê o resultado, professora, né? Mas é interessante você... Você poderia contar pra gente o começo, como tudo começou? Bom, eu falo assim que eu tive tudo para não estar aqui. Porque quando a gente fala em estatística, em visão, em história, em estudos, já foi mais do que comprovado, né? Que desde uma criança que ela não é bem aceita pelos pais, ela já começa a ter um monte de problemas psicológicos, de comportamento. E é uma pessoa que, naturalmente, ela vai ter problema. Então, a minha história tudo começa porque a minha mãe engravidou com 15 anos de idade. Ela foi vítima de um abuso e os meus avós não aceitaram isso também, então ela levou a gravidez até o final, porque eu estou aqui. Meus avós ficaram comigo em casa, eu tinha um tio praticamente da minha idade, então aquela situação começou a ficar insustentável. E com 2 anos de idade, então ela decidiu me dar em adoção. E aí eu fui adotada. Um casal de alemães que moram no interior do Paraná, como vocês podem ver, né? Eu sou loira do olho azul, né? Deutsch. Meine Mama ist Deutsch. Falo em alemão, alemoa preta mesmo. Minha mãe biológica é alemã. Meu pai, com certeza não, né? Acho pois é. Ok. Nunca conheci, não tive essa oportunidade. Então, eu fui criada com essa família de alemães aqui numa cidadezinha bem pequena, no interior do Paraná. No sítio mesmo. Então, eu digo assim, meia dificuldade deles, tinha mais um menino também que era adotado. E esse casal foi bem engraçado, porque eles não puderam ter filhos, e eles adotaram 2 meninos, um menino e eu, e os 2 de cor. E eles são alemães. Mas a família dos meus tios, meus avós paternos, muito preconceito racista. A minha avó, quando vinha para a cidade, ela não gostava de ficar na nossa casa porque era a casa dos negros. Meu tio, tive 2 tentativas de abuso quando criança, porque era como que se, eles interpretavam como que se a pessoa fosse morena, não era pessoa, entendeu? Era algo para ser usado. Então, assim, foi bem complicado, né? E é incrível porque a gente nasceu e tanto eu quanto meu irmão falávamos alemão, né? E criando ali na cultura alemã, mas com bastante preconceito. Então, foi muito difícil. Tentei suicídio quando adolescente. Né? Então, muito preconceito, muita dificuldade. E aí, com 15 anos, eu encontro o Príncipe Encantado. O rapaz que andava quilômetros para dar boa noite. Me encantei, me levou pela primeira vez num restaurante, que eu não sabia nem o que era isso, né? Porque estava no sítio. Me apaixonei, noivei. E aí, aconteceu a gravidez. E a partir daquele momento, não sei se ele, talvez por causa da família, da pressão, né?
e ele simplesmente se transformou em outra pessoa. Já não era mais o príncipe. Não, já não era mais o príncipe. Aí era os soco, palavras de agressão, de cabelo. Sério? E aquela Depois... situação, foi uma situação assim, totalmente Ele era agressiva. alemão também. Ele é descendente de italiano. Ok, perfeito. Né? E aí, a barriga crescendo, aquela situação, meus pais colocaram uma condição. Olha, engravidou, tem que casar, não tem história. E eu naquele desespero, naquela situação, né? Sendo criada ali, sendo agredida por um lado, forçada pelo outro. O que eu sabia fazer? Eu tinha 15 anos de idade. Eu estava, acho que na 6ª série. A gente falava do 1º grau antigamente, hoje em dia é o fundamental, né? Fundamental, isso. Uhum. E eu sabia tirar leite da vaca, sabia ajudar o pai a plantar mandioca, ajudava a mãe vendendo leite na cidade, vendendo queijo. E eu era da roça mesmo, né? Sim. E aí eu falei assim, não tem outra opção. Mas eu sempre fui muito comunicativa e eu conversava muito. E eu gostava de me envolver muito nas coisas. Se tinha na escola, vai ter um curso de pintura, tava lá a Isolene. Vai ter um negócio de teatro, tava lá a Isolene. Então, eu gostava muito de aprender. Eu tava, assim, muito sedenta por aprender tudo. Tudo, né? Desculpa aí que eu engasgo às vezes. Sim, a emoção um pouco. Já contei várias vezes essa história, mas ainda a gente acaba sentindo um pouco de dor, né? A gente emociona. E daí, naquela situação, eu fui conhecendo algumas pessoas. E eu participei, foi muito engraçado, porque eu fazendo uma mudança, uma faxina, eu encontrei um certificado onde, em 1989, eu participei do primeiro encontro de mulheres na cidade de Santa Helena, no Paraná. Uau! E lá, então, veio uma pessoa de Curitiba, né, que foi palestrar, e eu contei toda a minha história para ela, do que estava acontecendo. Eu já estava com a barriga grande, eu tinha medo que tiravam minha filha de mim. Por quê? Porque eu era da roça e a família era bem sucedida, era bem influente na cidade, né? E aí ela chegou para mim e falou assim, Isolene, se teus pais me autorizar, você pode ir comigo para Curitiba. E vou te dar casa, vou te arrumar um emprego e aí você pode morar lá comigo. Vocês não têm noção da felicidade que eu tive naquele momento. A oportunidade. A oportunidade, porque não era qualquer pessoa. Eu falei, meus pais é claro que vão deixar. Porque, né, eu não vou ir com ninguém. É uma pessoa, tipo, veio pela prefeitura. É uma pessoa... E aí eu fui toda saltitante, pulando, né? Contar a boa nova pro meu pai. E o meu pai olhou e falou assim, engravidou, tem que casar. Nossa. Então, naquele momento, eu costumo dizer assim que eu me sentia como se eu estivesse num brete, não sei se vocês sabem, aquele negócio, aquele corredor que o gado vai para né, para ser sacrificado, porque não tinha saída, não conseguia ver saída, a não ser casar e fazer o que tinham definido para mim. E com um horizonte maravilhoso fora, né? Mas você condenada a um caminho... Eu nem sabia. Naquela situação, eu não tinha nem noção o que era fora. Qualquer possibilidade era uma possibilidade para mim. Já seria melhor do que... Seria melhor, né? Do que estar ali humilhada, né? Condicionada aquilo lá. E, enfim... Aí, né? Acabei desanimando, acabei ficando desmotivada de novo. Mas... não tinha outro jeito, tinha que continuar caminhando. Tá. Bem na época que a minha filha nasceu, a gente estava passando por uma dificuldade muito grande financeira. Meu pai teve que sair do sítio dele e ir trabalhar de boia fria no Paraguai para trazer o sustento para casa. E aí ele saiu e ele colocou, né? Olha, a condição, você tem que posar aqui, porque se ela entrar em trabalho de parto, você tem que dar assistência. Pra sua mãe. Pra mim. Adotiva. Pra mim, que eu estava gestante, né? Que você tinha que pousar lá. Isso, que o pai da minha filha tinha que fazer isso. Ok. Então, era assim, um ambiente muito ruim. Muito opressor, sabe? Enfim, nasceu minha linda menina. Nasceu muito parecida comigo, os cabelinho preto, olhinho preto, que nem a mãe. E aí veio a ameaça de tentarem tirar ela de mim. Aí foi dolorido. Porque eu ouvi a frase assim, meu filho é um rapaz estudado. Ele não pode se casar com uma menina da roça.
Nossa.